Às vezes a pessoa pensa assim: eu vou na igreja, eu rezo, eu oro, eu faço jejum, eu leio a Bíblia, eu pago meu dízimo, mas no fundo, lá no fundo da sua alma, ela sabe que no fundo não está realmente servindo a Deus. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a gregos e troianos, nós não podemos servir a Deus e a César, nós não podemos servir a Deus e o diabo. Então, a vida de cada um é o resultado de quem cada um está servindo. Não é questão de ser religioso. Muitas pessoas são religiosas. Religioso é aquela pessoa que vai na igreja, que faz tudo que manda o figurino, né? Manda o pastor, manda a sua igreja. E ela faz aquilo, mas dentro dela, lá fora, é outra coisa. É como uma determinada pessoa, uma obreira, ela chegou para o pastor e disse assim: olha, pastor, eu cansei, sabia? Já cansei de servir a Deus, servir entre aspas, porque eu quero ser feliz, agora eu quero dar uma oportunidade para mim. Quer dizer, ela achava que servia a Deus, mas não servia, porque ela, no fundo, ela tinha um coração distinto, não era de Deus, porque Deus sabe quem os serve, é ou não é? Ou não conhece? Deus não conhece quem serve a Ele? Então, aqueles que servem a Deus, eles não servem a Deus apenas aos domingos pela manhã, nem quarta-feira à noite. Aqueles que servem a Deus, servem a Deus 24 horas por dia, todo dia. O religioso não serve a Deus domingo, né? Quarta-feira, 2 vezes na semana e tal. O religioso serve a Deus quando pega a Bíblia para ler. O religioso serve a Deus quando paga o seu dízimo. Mas ele não serve a Deus todo o tempo. Então ele não serve a Deus, apesar de ser dizimista, apesar de ser ofertante. Para servir a Deus, a pessoa tem que servir 24 horas por dia, porque você não pode servir a Deus um determinado... Deus não é como o patrão, você serve 6 horas por dia, durante 5 dias na semana. Não, você tem que servi-lo todos os dias, porque se você não serve a Deus todos os dias, vai ter um dia que você não vai servi-lo, ou não é? E a quem você vai servir? Jesus disse: ó, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, você tem que ter essa consciência. Servir a Deus não é só quando você está na igreja, mas muito mais lá fora, quando você está em família, quando você está no trabalho, quando você é correto na sua maneira de ser, na sua postura. Amém, pessoal? Quando você faz o que é certo, quando você é justo, sim ou não? Quando você considera o seu irmão, ou considera o seu amigo, ou considera as outras pessoas, o seu vizinho, a pessoa que você vive, considera a sua mulher, considera o seu marido, considera o pai, considera a mãe. Quando você está considerando o seu semelhante e o seu próximo, que é a pessoa que está próximo de você, você está servindo a Deus. Amém? Compreende o que eu estou falando? Quando você é uma pessoa que tem consideração para com o semelhante, certamente você tem consideração para com Deus. Porque se você não considera quem você vê, como é que você vai considerar quem você não? Você é fiel a quem vê, então você será fiel a quem não vê. Se você é infiel a quem você vê, e ela então, a obreira, agora eu vou viver minha vida, quer dizer, e então deixou
o trabalho na igreja e foi viver a sua vida à vontade, quer dizer, se entregou às paixões. E aí, a gente sabe qual é o resultado. Não pode fazer nada, porque é a vontade dela e a vontade da pessoa é soberana. Deus respeita a sua vontade. É isso que as pessoas têm que entender. As pessoas não podem culpar a Deus pelos seus fracassos, pela sua má sorte, pelas suas mazelas, porque Deus respeita a vontade de cada um. Se você quer seguir uma vida errada, o que Deus pode fazer? Porque você é dono da sua vida. Se você quer seguir uma vida errada, é porque você não quer servir a Deus. Porque quem quer servir a Deus procura viver uma vida certa. É ou não é? A pessoa não quer seguir a Deus, então ela vive uma vida irregular. Obviamente, ela vai colher os frutos dessa vida irregular. Ela vai sofrer, ela vai gemer, e vai gemer muito, porque o diabo é um mau senhor. Ele faz desgraçar a vida das pessoas. Ele faz a pessoa ficar triste, faz a pessoa ser vazia, ele faz a pessoa ser insatisfeita, faz a pessoa ser perturbada, faz a pessoa viver. Ela tem vida apenas exterior, mas interior ela vive um inferno. Dentro dela é um inferno. Ela não tem paz. Ou tem? Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se ela não serve ao Senhor Jesus, ela não tem paz, porque a paz só vem de uma fonte. A paz só vem de Deus, a verdadeira paz. Você só pode ter paz se dentro de você há um serviço a Deus, você está servindo a Deus, porque enquanto nós servimos a Deus, o que acontece? Nós estamos em comunhão com Ele. Amém? Entende o detalhe? Quando você serve a Deus, você tem comunhão com Ele. Quando você não serve, você não tem comunhão. Se você não tem comunhão, você não tem paz. E ninguém pode fazer nada, só quando você se voltar para Ele. Se você se volta para Ele, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso. Então Ele vai se voltar para você. Mas se você não se voltar, Ele não pode fazer nada. Então, por exemplo, você que é mãe, né? Hoje é o dia das mães, você está gemendo por causa da sua filha, do seu filho, né? Você pode fazer alguma coisa? Hein? Você é pai, você pode fazer alguma coisa? Porque você não pode pegar a sua filha, seu filho pelo colarinho e obrigá-lo a fazer o que você quer, que é o certo, você quer o melhor para ele, mas assim é Deus. Deus também não pode pegar a gente pelo colarinho e obrigá-lo a segui-lo. Você tem que querer, desejar. E quando a pessoa deseja, então ele faz vir ao encontro dela. Amém? Entende o que eu estou falando? Então, Deus permite, que não é obra dele, não é ele que faz isso, mas ele permite que a gente gema, né? Que a gente venha gemer por causa dos nossos filhos, para entender o que ele passa por nossa causa também. É ou não é? Enquanto você não tem filho, você não tem problema. Por maiores que sejam os seus problemas, você não tem problema. Mas quando você tem problema, quando você tem filho, você começa a ter problema. É verdade ou não é? Quando nasce uma criança, você pega no colo, parece um bonequinho. É uma maravilha, não é verdade? Mas aquilo cresce. Aquele bonequinho cresce, aquela bonequinha cresce, e depois você nunca mais vai ter paz.
Nunca mais, mesmo casando, vivendo, nunca mais você vai ter sossego, porque você trouxe aquela criaturinha tão linda a esse mundo, não é verdade? Sim ou não? E quantas não são as mães, os pais, que sofrem a vida toda por causa deles? Não é verdade? Sofre, geme, padece, não vive, deixa de viver, a sua vida passa e ela sempre preocupada com o filho. É ou não é? Tem momentos de alegria, tem momentos de prazer, mas o pensamento está sempre nele. Por quê? Porque é filho. E o que se pode fazer? Não é verdade? Deus também tem o mesmo sentimento para com aqueles que o desprezam. Mas aqueles que me servem, Jesus disse, o Pai os honrará. Amém? Deus honra aqueles que o servem. Se você serve a Deus, então o diabo não tem poder para tocar na sua vida, porque você serve a Deus. Amém? Graças a Deus. Espírito Santo, eu peço em nome do Senhor Jesus, por aqueles que estão aqui, que desejam te servir, que almejam te servir, meu Pai. Eu peço, venha sobre eles neste momento. Aqueles que lá no coração, lá no fundo da alma, dizem, eu quero te servir, meu Pai, mas eu não tenho encontrado forças para isso. Então me ajude, Espírito Santo, porque eu só quero te servir a Ti. Em nome do Senhor Jesus eu peço e agradeço, meu Pai. E todos que creem, digam amém. Amém. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Sem ser esse domingo, próximo, no outro domingo, nós vamos distribuir o azeite, o óleo de Israel. Esse óleo, para que você tenha ideia, Deus não permite que nós tenhamos imagens na igreja. Você não vê imagens na Igreja Universal do Reino de Deus. Desde do Antigo Testamento, Deus proibia a feitura de imagens. Então, por que Deus não queria imagens? Para que as pessoas não desfocassem a fé dele para as coisas desse mundo. Só para você ter uma ideia, quando Israel estava passando pelo deserto, então Israel cometeu vários pecados terríveis contra Deus, inclusive de rebelião. Então apareceu entre o povo de Israel, no meio do deserto, serpentes abrasadoras. Você já viu que o símbolo da medicina é uma serpentezinha, não é? Vocês já repararam isso? É por causa disso. Então, lá no deserto, as serpentes picavam as pessoas. E quando alguém era picado, ela morria. Então as serpentes estavam dizimando o povo naquela altura. Então Moisés orou a Deus e Deus falou: olha, você vai fazer o seguinte, você faça uma serpente de metal, de bronze, coloque bem alto, e quem for picado pela serpente e olhar para essa serpente de metal, de bronze, então vai ser curado. Aquela serpente, você sabe que a serpente é um símbolo de quê? De quê? De Deus. É o símbolo de quê? Do diabo. Usa a inteligência. A serpente é o símbolo do diabo.
Mas a serpente também é o símbolo da medicina. É o símbolo da medicina. Ora, por quê? Porque lá no deserto, Moisés fez uma serpente, colocou no alto, e quando as pessoas eram picadas pelas serpentes e olhavam para aquela serpente que estava lá no alto, então ele era curado. Então, essa é a ideia da serpente ser, né, da medicina. Eu acredito que seja isso. Então, a medicina é um ponto referencial de cura, né, das pessoas. Ora, aquele povo, o que fez? Ele era proibido ter imagens, mas ele agarrou aquela serpente e conservou como sua tradição, e manteve aquela serpente até mesmo quando chegou na terra prometida. Ela se tornou um laço para o povo, um laço da idolatria. Quer dizer, uma imagem foi feita que na ocasião ficou como para a cura, mas depois tornou-se uma maldição para o povo. Então Deus não permite que se faça imagem em espécie alguma para ser objeto de adoração. É proibido, é pecado, é um pecado terrível, porque as pessoas, quando focam a sua fé, fixam a sua fé na imagem, elas esperam dali a solução para os seus problemas. E é por isso que nós temos hoje tanta desgraça no mundo, porque o mundo, as pessoas, os povos são idólatras. Mas Deus, por outro lado, Ele nos deu e nos dá objetos para despertar a fé, que simbolizam a fé. Simbolizam, não são imagens, mas são objetos que simbolizam a fé. Por exemplo, o candelabro, nós temos o candelabro de 7 hastes, não é isso? Então, esse candelabro, ele representa os 7 Espíritos de Deus. Representa os 7 Espíritos de Deus. Então, esse candelabro tinha que estar permanentemente aceso no templo e não podia se apagar. E para que o candelabro pudesse estar aceso, precisava colocar o azeite. Então os sacerdotes faziam turnos para manter a chama acesa. Ora, representava o Espírito Santo. Amém? E representa o Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo. Os reis eram consagrados com o azeite. Os pastores, bispos, são consagrados com o azeite, que representa a unção. Quando Moisés passou a unção dele para Josué, então ele consagrou, derramou, colocou o azeite sobre Josué. Então o azeite é o símbolo do Espírito Santo, assim como o pão é o símbolo do corpo de Jesus, assim como o vinho é o símbolo do sangue de Jesus, assim como o fogo é o símbolo do Espírito Santo, assim como a água é o símbolo do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando? Então você vê na Igreja Universal muitos símbolos, mas você não vai ver imagens. Não temos imagem na igreja. Aqui nós temos símbolos, nós temos o símbolo do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala, os apóstolos disseram o seguinte: Tiago disse, se há alguém doente em sua casa, chame quem? Os presbíteros, e eles farão a oração com unção com óleo. Ora, não há hoje, tecnicamente, presbíteros suficientes para levar unção para as pessoas. Antigamente fazia-se isso porque a igreja era pequenininha, eram poucas pessoas, estava começando,
mas hoje não há, humanamente falando, é impossível fazer isso. Então, nós distribuímos o azeite para as pessoas, para que elas tenham esse elemento para fazer a unção de si mesmo na sua enfermidade. E eu me lembro de um caso de uma menina, ela ouviu falar do azeite lá no Brasil, já faz muitos anos isso. Ela morava em Brasília, e ela então pediu à mãe, ela estava com câncer na garganta, estava morrendo mesmo, já estava em estado já de terminal. E a mãe foi na igreja, pegou o óleo e levou. Ela então começou a usar o óleo na garganta, ela começava a usar todo dia, ela sozinha. A menina ficou curada, completamente curada. Quer dizer, ela despertou a sua fé através do elemento do azeite. E é isso que nós queremos que você tenha, para que venha a haver um despertamento seu, da sua fé, no elemento que representa, que simboliza, tipifica o Espírito Santo. Compreende o que eu estou falando? Então, você que deseja esse elemento, no dia 24 nós vamos distribuir graciosamente para todas as pessoas, e você deve planejar tomar um e manter na sua casa sempre o óleo, para que a qualquer momento, a qualquer eventualidade, você use o elemento que representa o Espírito Santo. É o óleo que cura? Não, ele não cura, mas a fé que você usa num elemento que representa o Espírito Santo que vai lhe curar. É como Jesus, ele pegou, cuspiu no chão, fez lodo e untou a vista do cego, e mandou que ele fosse lá embaixo no tanque de Siloé se lavar. Ora, quando ele foi e se lavou, quem o curou? Foi a água? Quem curou foi a água? Foi o lodo que Jesus fez? Não, foi a fé dele naquela lavagem. Então é isso que faz a diferença. Você tem fé, mas precisa manifestar essa fé, despertar essa fé. Esse é que é o problema. As pessoas têm fé para receber qualquer coisa de Deus, para uma transformação de vida, mas elas têm que despertar essa fé. A fé, ela fica adormecida. Quando você vem na igreja, que recebe a palavra, canta um hino, você ouve a palavra de fé, então a sua fé, ela cresce, ela se aquece. Quando você sai da igreja, a fé começa a baixar, o nível começa a baixar, vai baixando. Quando você volta, o nível cresce. Consequentemente, quando a fé cresce, as dúvidas vão diminuindo. Então, quando você vem na igreja, você diz assim: puxa, eu me sinto bem na igreja, mas depois volta tudo. É por isso. Por quê? Porque você não conserva a fé. Esse aqui é o problema. E você sabe que a pessoa, quando a fé está em cima, num nível alto, a dúvida está lá embaixo. Então ela é forte, ela tem o seu sistema imunológico espiritual com saúde, está bem, está pronto para enfrentar os problemas, as adversidades. Mas quando a sua fé está embaixo, então as suas dúvidas estão em cima. E aí o que acontece? Tem o medo de perder o emprego, medo de avião, medo de ficar doente, medo da velhice, medo disso, medo de não casar, medo de não dar certo, medo do marido estar traindo, medo da mulher, enfim, um monte de medo. Então a pessoa fica oprimida e deprimida por causa desses medos, por causa dessas situações, porque a sua fé está embaixo, mas a fé existe, está lá. Quando ela vem na igreja, então a palavra de Deus faz levantar a fé e as dúvidas começam a diminuir. Quer dizer, é uma terapia que a pessoa faz quando ela chega na igreja.
é um bem que ela faz a si própria. Então, você quem decide. Se você quer ter a sua vida em alta, então a sua fé tem que estar sempre em alta. E para a sua fé estar em alta, você tem que estar servindo a Deus. Você tem que estar com o seu pensamento voltado para o Senhor Jesus, a sua vida de acordo com Ele. Mas aí tem um outro problema. O problema são as emoções, os sentimentos. Aí o problema vem a carne, porque o coração, que é corrupto, ele puxa para o que não serve, para o que não presta. O coração é algo que impede a pessoa de desenvolver a sua fé. Então, se por um lado a fé traz um resultado de vida imediato, traz uma vida saudável, por outro lado vem o coração que faz distorcer a fé, que faz confundir a fé, que traz as dúvidas, que traz os medos, ou não é? Vou explicar isso em outras palavras. Você está com peso acima do normal, e então você vai numa festa, vai em um lugar e tem lá uma mesa, né? E tem tudo que você gosta, é ou não é? Então, na sua cabeça vem, olha, eu não posso comer porque eu vou engordar. Se eu comer aquilo ali, eu vou engordar. Se eu comer, e aquilo ali tem tantas calorias, não dá para comer. Mas os seus olhos, eles latejam, é ou não é? Então, mas aí vem a sugestão do coração, só um pouquinho, é ou não é? O coração diz logo, é só um pedacinho, bobagem, isso não vai fazer diferença, só hoje, amanhã eu vou entrar no regime. Então, os olhos passam informação para o coração, influenciam o coração deseja, almeja, e aí lá vai a mão e pega e come. Só que provou, o paladar é terrível. Às vezes você não está com fome, nem com vontade de comer, mas você provou uma coisinha, imediatamente aguça a sua fome, é ou não é? Você não fica satisfeito com... Aí, mais umzinho, e mais umzinho, daqui a pouco, hoje vale tudo, aí você cai na gandaia, é ou não é? Pronto, depois que você come, o que acontece? Vem aquele arrependimento, você sai dali, você sai chateado, poxa, não tinha que ter comido. Esse é o problema entre a fé e os sentimentos. A fé é a voz de Deus. Poxa, olha, isso aí está errado, não vai, isso não é bom. Mas o sentimento, né? Aquela vontade, aquela emoção, aquele desejo, aquela coisa forte fica em conflito. E quem você vai dar ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Você vai tender para onde? Para a direita ou para a esquerda? Quer dizer, Deus quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem equilíbrio. A gente sabe até onde pode ir, sabe que não pode exceder. Então a gente sabe administrar o nosso corpo. Porque às vezes você sabe administrar o dinheiro no banco, mas não sabe administrar os seus olhos. Para comer, não é verdade? Às vezes a pessoa sabe administrar tudo, mas não sabe administrar a si mesma, ela não tem equilíbrio. Então, a fé é que faz a gente ter aquela força, força de vontade, aquele poder para resistir o mal, mesmo que seja um pedacinho, um doce de coco, um bolo, etc, 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 etc. É ou não é?
Então, a vida, Deus não coloca na nossa mão e a gente que tem que administrar. Sim ou não? Então, se você vê que, por exemplo, no caso da pessoa que tem um peso a mais, chamou para você ir na festa, e você, mas vai ter aquela mesa farta, olha, eu não vou não, eu vou ficar em casa, eu vou ao cinema, você vai evitar aquele lugar, por quê? Porque você é uma pessoa que é fraca, quando vê uma mesa posta, você cai na gandalha, e aí já era, é ou não é? Depois tem que, enfim, para perder é muito mais difícil, não é verdade? Então, esse problema é um problema grave, porque muitas pessoas ficam mal, ficam doentes, etc, etc. Então, quando você chega na igreja, a sua bateria de fé, ela cresce, ela é carregada, e você sai forte. Não, hoje eu vou vencer, amanhã, eu vou fazer isso. Mas quando chega lá fora, você é influenciado pelas outras pessoas. Outras pessoas falam outras coisas que não condizem com a sua fé. Consequentemente, você acaba sendo induzido a fazer o que não queria fazer. É uma luta, é uma guerra, não? É ou não é? Mas se a pessoa serve a Deus, ela fica com o seu pensamento ligado em Deus 24 horas por dia, então ela tem uma vida estabilizada, ela tem paz, ela tem segurança, ela não tem medo do dia mau. Por exemplo, como diz o Salmo 91, né? O Salmo 91 é perfeito nesse aspecto. Leia comigo, por favor. Você vai ver como Deus ensina a vida, né? Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quer dizer, é a pessoa que serve a Deus, é a pessoa que está ligada com Deus 24 horas por dia. Ela diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, quando a pessoa vive sob as asas do Altíssimo, ela tem segurança. Ela tem segurança, porque ele diz assim: Ele, quer dizer, Deus te livrará do quê? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? Nós temos agora um laço do passarinheiro, que é a gripe suína, né? Ou a gripe A, a gripe suína. Antes nós tínhamos outro tipo de gripe, é ou não é? Outro tipo de doença, outro tipo de peste, enfim, o terrorismo e todos os males que assolam esse mundo. Mas quando a pessoa serve a Deus, ela tem um protetor, ela tem uma proteção sobre a cabeça dela, ela tem a proteção de Deus. Amém, pessoal? Entende o que eu estou falando? Ela tem a guarida, ela tem onde recorrer nas horas de necessidade, de aflição, de angústia. Ela tem recursos através da sua própria fé. Quer dizer, se ela estiver em casa, se ela estiver no trabalho, onde quer que ela esteja, ela não está fora da fé, porque ela vive na presença de Deus. É isso que faz a diferença. Quem é inteligente, e todos somos inteligentes, sabem, quando leem a palavra de Deus, sabem que aqui está a segurança. Não é uma vida religiosa, não é pessoa ser careta, não é ser bíblico, não é ser crente, sujeito às imposições das igrejas. Não, é sujeita a palavra de Deus. Amém, pessoal? A palavra diz aqui que cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Seguro, quer dizer, a pessoa estará segura, não importa onde ela estiver.
ela estará segura. Mas quem não serve estará sujeita ao laço do passarinheiro, à peste perniciosa, ao terror noturno, à seta que voa de dia, à peste que se propaga nas trevas, à mortandade que assola ao meio-dia. Está sujeita a cair, a ficar prostrada, e às vezes a pessoa recebe um problema grave e ela diz: meu Deus, por que eu fiz de errado? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca faço mal a ninguém, eu não faço mal. Se eu não puder ajudar, eu não faço mal a ninguém. Mas por que veio isso na minha vida? Porque ela não estava sob a proteção do Altíssimo. Entende o que eu estou falando? Ela não estava. Por exemplo, você é mãe. Quando o seu filho está sob a sua proteção, sob a sua orientação, proteção que eu digo, orientação, sob a sua direção, ele tem a proteção sua. Mas quando ela sai, então já era. Não tem mais proteção, não é? Não é assim? Não é assim? Diga a verdade. É verdade. Então, a mesma coisa com Deus. Se você serve a Deus, sua vida está sempre, você está pensando em Deus, nas coisas de Deus, você tem a sua vida ligada com Ele, então Ele está ligado com você. Só no pensamento, se você liga o seu pensamento com Deus, você sabe que Deus estará com você. Agora, se você se desliga, então, quando vem a peste perniciosa, a mortandade, etc, 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 Ele não pode fazer nada. Então eu queria fazer uma oração, porque Deus fala aqui assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o propósito, a proposta que Deus tem para você, para mim, para cada um de nós. Mas é preciso a pessoa se apegar ao Filho dele, a Jesus, com amor.